Jonas, capítulo 1, diz assim a palavra de Deus: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Até aí, pode se assentar, porque daqui em diante nós vamos passear pelo livro de Jonas, caminhar no livro de Jonas. Eu gostaria de dar um tema para essa mensagem, para poder direcionar o teu pensamento desde agora do início, para que você entenda o que vai ser falado. A palavra de Deus, ela é muito rica, então é possível tirar infinitas mensagens do livro de Jonas. Então, para que a gente ande focado na mensagem e entenda a mensagem desde o início, eu queria dar como título o dilema de Jonas. O dilema de Jonas. Quando o coração humano compete com o coração de Deus. Quando o coração humano compete com o coração de Deus. Esse foi o dilema de Jonas. Antes de entrar propriamente dito na mensagem, e antes da gente começar a falar sobre esse grande dilema de Jonas, é necessário que a gente entenda o porquê Deus escolheu Jonas. Por qual motivo Deus escolheu ele? Deus podia ter escolhido outro, talvez mais fiel, talvez mais direto, mais objetivo. Por que Deus escolheu Jonas? Eu vou dar alguns motivos para vocês do porquê Deus escolheu Jonas. Alguns motivos pelos quais Deus quis que fosse Jonas. O primeiro motivo que eu podia te dar do porquê Deus escolheu Jonas é muito simples. Parece bobo e imaturo, mas é o motivo principal. Deus escolheu Jonas porque Ele quis escolher Jonas. Não podemos retirar de Deus a sua soberania e a sua vontade. Primeiro, porque não conseguimos. E segundo, porque não vai adiantar. Nós não vamos conseguir roubar de Deus a sua autoridade. Ele escolheu Jonas porque Ele quis escolher Jonas. Ele escolheu você porque Ele quis escolher você. Senhor, por que me escolhestes? Por que me quisestes? Não sei, Ele quis. Ele é Deus. Deus escolheu drogados, Deus escolheu viciados, Deus escolheu prostitutas, Deus escolheu Raabe, Deus escolheu mulheres que comercializavam o seu corpo, Deus escolheu homens que roubavam como cobradores de impostos, que foi um dos seus discípulos. Deus escolhe quem Ele quer. Então por que Deus escolheu Jonas? Porque Ele quis escolher Jonas. Aleluia. E não tem outro motivo mais forte do que esse. Ele quis Jonas. E ponto final. O porquê? Isso é um problema dele, não meu. O segundo motivo pelo qual Deus escolheu Jonas é porque Ele tinha que escolher alguém. E se Ele tivesse escolhido não Jonas, mas tivesse escolhido Pedrinho, a gente estaria perguntando agora, por que Deus escolheu Pedrinho? E se fosse o Joãozinho, por que Deus escolheu o Joãozinho? Ele escolheu Jonas porque Ele escolheu Jonas. Porque Ele quis. E para mim esses motivos são suficientes. Mas tem um terceiro motivo que é interessante. O terceiro motivo fala um pouco sobre a cultura de Jonas, de onde ele veio e como ele era. Jonas veio de uma cidade chamada Gat-Hefer. A cidade de Gat-Hefer era uma pequena vila localizada no território atribuído à tribo de Zebulon. Você pode confirmar isso na Bíblia, em Juízes, no capítulo 19, versículo 10 ao 13. Numa região daquele lugar que mais tarde estaria associada à Galileia. Isaías 9:1 confirma isso. E menciona que aquela área era uma região marcada ao longo da sua história pelo contato com diferentes povos. Uma região que já tinha em seu DNA a cultura de vários povos. E por isso ele é chamada de Galileia dos gentios.
Jonas cresceu numa cidade multicultural. Jonas cresceu em algo que hoje seria, por exemplo, Nova York. Todo mundo está ali dentro. Ali você conhece árabe, judeu, você conhece italiano, você conhece Irish, você conhece, tem portugueses, tem brasileiros, tem tudo quanto é tipo de gente lá. E ali você aprende a se habituar com todas as culturas. Todo os Estados Unidos basicamente é assim, pelo menos as cidades de região mais praianas. Nós lá em Boston, moramos lá durante muito tempo, a gente conhecia chineses, orientais em geral, e tinha muito brasileiro, hispano, então a gente acaba comendo taco e bebendo guaraná. Era mais ou menos essa realidade de Jonas. Jonas estava habituado a muitas culturas, e se Deus pudesse escolher alguém para enviar lá para Nínive, por que não Jonas? Jonas já tinha uma cultura diferente dos outros profetas de Israel. Jonas entendia missões transculturais. Ele entendia outros povos. A resistência dele para falar com o povo de Nínive seria menor. Ele já estava habituado à diferença de cultura. Isso nos leva a entender que Deus não escolhe aleatoriamente. Isso nos leva a entender que Deus escolhe intencionalmente. Existem coisas que você passou e passa na sua vida hoje, que você não entende o porquê, você não vê razão para quê, você não entende o porquê que você está passando pelo que você está passando. Deus está te preparando para o lugar aonde Ele está te levando. Existem situações que hoje não fazem sentido, mas elas te preparam para o teu destino. Quantas experiências amargas você já passou, mas elas te prepararam para onde você está hoje. Quantas vezes um empresário quebra para poder aprender como administrar bem a sua empresa, para quando ele finalmente estabelecer uma empresa sólida, ele possa administrar conflitos dentro da empresa. Quantos problemas você já enfrentou e que te trouxeram sabedoria para administrar os problemas que você vive hoje? Quantas angústias eu e Priscila já passamos, mas hoje nos dá maturidade e sabedoria para poder lidar com situações. Já não reagimos da forma que reagíamos há 20 e poucos anos atrás. As dificuldades, as situações que vivemos nos preparam para o nosso destino. Jonas foi chamado por Deus também, em primeiro lugar por causa da soberania de Deus, mas também porque ele já tinha uma cultura transcultural. Durante muito tempo, quando ouvimos falar de Jonas, nós só lembramos da figura de Jonas e de um grande peixe. A Bíblia não fala que era uma baleia, a Bíblia diz que era um grande peixe. E como hoje, para nós, um grande peixe é uma baleia, a gente fala que é uma baleia. Assim como a Bíblia não diz que Adão e Eva comeu uma maçã, diz que comeu de um fruto. Mas tradicionalmente se diz maçã, mas provavelmente era um figo, porque era o fruto mais comum daquela região, mas isso nem vem ao caso. Não interessa que tipo de peixe que foi, um grande peixe é o que vem à nossa mente. Nós olhamos para Jonas e só lembramos desse capítulo da sua história, mas em outras partes da Bíblia, como 2 Reis, falam de Jonas como um grande profeta, que profetizava para o rei de Israel e foi usado por Deus várias vezes. A história de Jonas não se resume ao que o livro dele conta. E por que o livro dele não conta outros momentos da vida de Jonas? Porque o livro não é para honrar a Jonas, o livro é para ensinar e honrar somente a Deus. É por isso que você não vê outra história. O livro de Jonas fala somente de Jonas, um grande peixe, a fuga, Nínive, etc. Por isso nós vamos nos reter somente ao livro de Jonas. Então, quando a gente pensa em Jonas, nós pensamos em ele, um grande peixe, e que Jonas fugiu. Nós lembramos que Jonas desobedeceu, nós lembramos que Jonas entrou em um navio, que ele tentou ir para Tarsis, que ele foi e pregou e lá em Nínive, e nós lembramos somente disso.
Tudo isso é verdade. Nada disso é mentira, está aqui registrado no livro de Jonas, que você vai ler ele todinho hoje, como você prometeu para mim agora há pouco. Mas antes da gente julgar Jonas, por ter fugido para Tarsis, e ter fugido da ordem de Deus, é preciso entender e fazer uma pergunta e entender a resposta para onde Deus estava mandando Jonas. É muito fácil a gente julgar Jonas por ter fugido, mas a gente precisa entender para onde Deus estava mandando Jonas. É muito fácil condenar a fuga de alguém quando nós não conhecemos o destino. É muito fácil apontar o dedo para alguém quando nós não entendemos o que essa pessoa estava passando. Deus não estava enviando Jonas para Nova York. Deus não estava enviando Jonas para Tóquio. Deus não estava enviando Jonas para o Rio de Janeiro. Deus não estava enviando Jonas para Angra dos Reis. Deus não estava enviando Jonas para Porto de Galinhas. Deus não estava enviando Jonas para Lisboa. Deus não estava enviando Jonas para Paris. Deus estava enviando Jonas para Nínive. E por que isso é tão relevante e por que isso é tão importante? Porque é preciso entender Nínive, para a gente entender por que Jonas fugiu. Nínive era uma das grandes cidades da Assíria, um povo que poucas décadas depois iria trucidar a Israel. Poucas décadas depois de Jonas, pouco tempo depois de Jonas, o povo da Assíria iria entrar e fazer uma carnificina em Israel. Iria matar hebreus, judeus, como se eles fossem bichos, como se eles fossem formigas nas quais a gente pisa em cima. A Síria era famosa por ser sanguinária. A Síria era famosa por ser impiedosa. A Síria era famosa por ser terrível. Nínive era uma das grandes cidades da Síria. No tempo de Jonas ainda não era a capital, mas em breve seria. Nínive pertencia àquele contexto, o contexto de um povo sanguinário, mau. O contexto de um povo odiado, porém de um exército poderoso. Um contexto de alguém que todo mundo tinha medo e ninguém peitava a Assíria. Como eu disse, a Síria entraria em Israel e destruiria Israel como se fossem um brinquedo. Vocês vão se lembrar que o povo de Judá, que era a nação do sul, ao perceber o que aconteceu com a nação do norte, o rei se arrepende, conclama o povo ao arrependimento, e diz a palavra de Deus que um anjo do Senhor guerreou por Judá e venceu a guerra contra os assírios. Se não fosse esse anjo do Senhor, que matou, se não me engano, 185.000 soldados assírios, Judá teria sido destruído com muito mais facilidade, porque Israel era a soma de 10 tribos e meia, e Judá era uma tribo, a tribo de Judá, mais a metade dessa outra tribo que se dividiu entre Israel e Judá. Judá sempre teve o maior exército de Israel, porém a soma de 10 tribos de Israel com seus soldados era muito maior do que Judá tinha de soldados para guerrear. Se Israel foi trucidada pela Síria, imagine Judá. Mas o Senhor entrou com providência porque houve arrependimento. Jonas não sabia disso, porque tudo isso que eu estou te falando aconteceria depois, mas a fama de perversos, de maus, de terríveis, já existia no povo assírio. Matavam de certa forma que se andava tropeçando em cadáveres, e a Bíblia diz isso. A palavra de Deus registra essa violência militar. A Bíblia fala e chama de violência presente nas mãos dos ninivitas, em Jonas, no capítulo 3, no versículo 8. E posteriormente, Naum, o profeta Naum, chamaria Nínive de cidade sanguinária. Isso está em Naum, capítulo 3, versículo 1. Nós estamos falando de uma cidade impiedosa. Nós estamos falando de uma cidade ruim. E até aqui no início do livro de Jonas, Deus fala, vai e prega contra
Nínive, porque a sua maldade tem me incomodado. Como eu disse, é muito fácil julgar a fuga de alguém quando você não conhece o destino para qual essa pessoa foi designada. Imagine Jonas ouvindo: Jonas, vá para Nínive. Sabendo desse contexto e entendendo essa realidade, agora talvez você comece a ser mais empático com Jonas e menos crítico. Jonas, vai para Nínive. Talvez seu primeiro pensamento não tenha sido: o Senhor, quando devo partir? Talvez tenha sido: o Senhor sabe para onde o Senhor está me mandando? O Senhor sabe para onde o Senhor está me mandando? O Senhor está me mandando para Nínive. Mas Deus ainda acrescentaria urgência a essa missão. Deus, além de dizer vai para Nínive, ainda diz: e vai depressa. Vai logo. Não tem tempo. Vai rápido. Não era para Jonas esperar as circunstâncias melhorarem. Não era para Jonas esperar o povo de Nínive se tornar menos agressivo. Não era para Jonas esperar Nínive se tornar mais segura. Não era para esperar os ninivitas ficarem mais receptivos. Era para ir já, agora, nesse momento. Levanta-te e vá depressa, segundo algumas traduções bíblicas. Porque quando Deus decide oferecer arrependimento, existe urgência. Quando Deus decide oferecer uma nova chance, existe urgência. E se ir para Nínive não fosse assustador o suficiente para nós, havia algo ainda mais assustador. Deus não disse: vai conhecer Nínive, vai fazer uma viagem missionária em Nínive, vai pintar casas em Nínive, vai cortar grama em Nínive, vai oferecer alimento para os moradores de rua de Nínive. O mais assustador é que Deus diz: vai e prega contra ela. Vai e diga: em 40 dias, Deus vai acabar com essa cidade. Nós não estamos falando de uma missão fácil. Nós não estamos falando de algo simples de se fazer. Nós estamos falando de você chegar lá no Afeganistão hoje, com a camisa I Love Jesus, e falando: Deus vai destruir vocês. No meio do Talibã, no meio do Hamas, com a bandeira de Israel. Deus vai destruir vocês. Nós estamos falando de uma mensagem dura contra um povo sanguinário. Quem sabe você também não fugiria. Quem sabe eu também não fugiria. O povo é difícil. O povo é sanguinário. O lugar é hostil. A mensagem é dura. Imagine um israelita entrando numa grande cidade assíria, anunciando publicamente que o Deus de Israel, que não era nem o Deus deles, estava julgando a sua maldade. Eles diriam: mas esse nem é o nosso Deus. Esse é o Deus lá do povo de Israel. Nem o nosso Deus é. Então você quer me dizer que o Deus de um outro povo vai vir aqui e destruir a gente? Se coloque no lugar de Jonas. Quão difícil seria para ele fazer isso. Agora talvez consigamos olhar para Jonas com um pouco mais de empatia. Eu não estou justificando a fuga de Jonas. Eu estou tentando compreender o seu medo. Porque é fácil dizer: Jonas, obedeça, quando Nínive não é a nossa missão. É fácil dizer: por que você fugiu, Jonas? Quando não foi eu ou você que Deus mandou ir. Quando Nínive oferece risco, mas o risco não é nosso. Quando o inimigo oferece perigo, mas o inimigo não é nosso. Algumas ordens de Deus parecem muito fáceis de obedecer, quando quem precisa obedecer é outra pessoa, não eu. Mas existe algo ainda mais profundo nessa introdução do livro de Jonas.
No capítulo 4, descobriremos que Jonas não fugiu apenas porque tinha medo de Nínive. Descobriremos que Jonas não fugiu apenas porque estava com medo de morrer em Nínive. Existe algo mais interessante que a gente encontra no capítulo 4. Jonas fugiu porque ele conhecia a Deus. Eu não estou inventando coisa, você vai ver isso no capítulo 4. No capítulo 4, no versículo 2, ele diz assim: eu sabia que tu és um Deus misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Jonas sabia que se ele fosse, se pregasse, se anunciasse a palavra de Deus, e se Nínive ouvisse, Deus perdoaria. Agora Jonas está fugindo porque ele não quer Nínive perdoada. Agora Jonas está fugindo porque ele tem raiva da Assíria. A Assíria é um povo mau, um povo covarde, um povo sanguinário. Mas se ele for pregar e o povo se arrepender, Deus perdoa. Então eu não vou pregar porque eu quero ver esse povo morto. Eu não vou pregar porque eu quero ver esse povo quebrado, eu quero ver esse povo destruído. Eu não vou pregar porque eu não quero ver Deus perdoando esse povo, eles são maus. Que forte essa declaração de Jonas. Não vou pregar porque eu sei que o Senhor é bom. Se eu pregar, pode ser que eles se arrependam, e se eles se arrependam, essas pragas vão ficar no nosso meio por mais um tempo. Então eu não vou pregar. Eu vou fugir, porque se Nínive se arrepender, Deus poderá perdoá-los. Jonas não tinha medo apenas de morrer em Nínive. Jonas tinha medo que Nínive não morresse. Por esses motivos, Jonas resolve fugir. E é aqui que começa o dilema de Jonas. Quando fugimos, quando nós tentamos fugir, o inimigo sempre vai apresentar um navio no seu caminho. Sempre vai haver um navio para quem quer fugir. E o dilema de Jonas começa aqui. Ele recebe a palavra de Deus, ele ouve a ordem de Deus, quer fugir, e para quem quer fugir, Satanás põe um navio na porta dele. Tem oportunidades na sua vida que você está achando que é Deus, mas é Satanás simplesmente ajudando para ir para Tarsis e não para Nínive. Tem portas que se abrem e você está jurando de pé junto que Deus está te abençoando. Não, talvez você esteja fugindo de Deus, entrando em navios que Deus não te mandou entrar. Para todo fugitivo haverá um navio. Jonas capítulo 1, versículo 3, Jonas, porém, fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, presta atenção nisso aqui, depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Jonas recebe uma direção, mas escolhe outra. Deus diz: Nínive, Jonas vai para Tarsis. Deus diz: vá, Jonas foge. Existe um registro bíblico interessante, por isso que eu te falei para prestar atenção, depois de pagar a passagem. Jonas encontrou um navio no caminho de sua obediência e conseguiu pagar o preço para entrar nesse navio. A embarcação que recebeu Jonas cometeu um erro que quase custou tudo aquilo que eles haviam construído. Permitiram que alguém carregando uma tempestade entrasse dentro de sua embarcação. Aqui eu quero abrir um parênteses, um pouco fora da mensagem, mas ainda dentro da mensagem. Eu vi um vídeo, um dia desses, de esses cruzeiros que saem aqui da Flórida, Miami,
Porto Canaveral e etc. É o cruzeiro mais barato que tem, 3 dias. Eles fazem umas promoções, geralmente fazem uma promoção de 199 por 3 dias. É claro que lá dentro deu confusão, deu briga. Daqui a pouco tem vídeo de gente brigando, se dando um soco. O lugar estava abarrotado de gente, briga e gente batendo no outro, não sei o quê, mas também 199 por 3 dias. Aí você olha aquele outro cruzeiro que a gente estava vendo, agora não vou lembrar alguma coisa, não sei que lá, of the Seas, Regency of the Seas, Majesty of the Seas. Eu sei que é um dos mais caros que tem, um negócio é absurdo. Só passa os caras granfinos, os caras no meio do mar, de blazer, copinho na mão, andando todo... Ninguém briga, ninguém nada. Você tem investido na Bolsa de Valores? Outro, sim, claro, eu não fiquei e tal. O ano passado eu só faturei 4 milhões de dólares e tal. Ali não tem briga. A conversa é diferente, o papo é diferente. Deixa eu te perguntar um negócio. Sabe por que Jonas entrou naquela embarcação? Porque ele conseguiu pagar o preço daquela embarcação. Existem tempestades na sua vida que estão acontecendo porque o teu preço está muito baixo. Qualquer pessoa entra na tua história. Qualquer amigo se aproxima. Qualquer colega está junto. A tua barra é muito baixa. Qualquer pessoa com $5 entra na embarcação. A passagem está muito barata. Sabe quando você começa a eliminar problemas? Quando você começa a subir a barra de quem pode andar contigo. Quando você começa a subir a barra de quem pode caminhar ao teu lado. Eu estava conversando com o irmão aqui da igreja, ele estava dizendo que começou a conhecer uma moça e o parâmetro dele começou a subir, ele disse, vamos comigo para a igreja? Para a igreja? Não. Aí eu não lembro qual foi a resposta dela, tipo, eu vou para um cinema, mas para a igreja não, foi mais ou menos isso. Ele falou, não, você vai comigo para a igreja, se não for para a igreja nem adianta andar mais comigo. Glória a Deus. Esse é o parâmetro que a gente coloca. Quer servir a Deus comigo? Não. Então cai fora da minha história. Não caso contigo, não ando contigo. Ou anda comigo com meu Deus, ou então sai do meu caminho. É pesado? Parece que sim. Mas quem vai pagar o preço de não ter uma barra alta vai ser essa pessoa e não você. Há tempestades que acontecem na nossa vida porque o preço do ticket está muito barato. Se aquela embarcação tivesse um preço mais alto, o suficiente para que Jonas não conseguisse pagar, eles não teriam enfrentado a tempestade que enfrentaram no mar. Enfrentaram porque receberam alguém que carregava uma tempestade dentro de si. A tempestade não era no mar, a tempestade era em Jonas. Quando ele foi lançado no mar, a tempestade passou. Cuidado com quem entra na tua história. Levante a barra e exija um pouquinho mais. Pessoas que andam no nível da cultura do reino, como nós falamos aqui com vocês durante já anos. Honestidade, sinceridade, santidade. E tantas outras características da cultura do reino. Pessoas que se aproximam perto de você, que são mentirosas, que são desonestas, que são malfalantes. Fica contigo 10 minutos, fala mal de 3 pessoas nos 10 minutos. Essas pessoas vão trazer tempestade para a tua história. Essas pessoas vão trazer tempestade para o teu mar. Daqui a pouco o mar está revolto, as ondas estão altas, você não entende por quê? É porque o teu ticket está muito barato. Jonas conseguiu pagar o ticket. A embarcação cobrou muito barato, eles teriam se livrado de Jonas fugitivo. Se o preço fosse mais alto. Escolha melhor quem pode caminhar ao teu lado. Quando o ticket para entrar em nossa vida é barato demais, pessoas despreparadas recebem acesso a lugares que deveriam ser caros. Suba a sua barra. Isso não significa desprezar pessoas. Jesus amava a todos, mas nem todos andavam com Jesus. Jesus tinha a multidão que o seguia, mas a multidão não era discipulada por ele.
Jesus tinha 12, mas os 12 não faziam parte dos 3, Pedro, Tiago e João, e os 3 não faziam parte do grupo de João. Jesus tinha então um sistema de relacionamento, multidão, 12, 3 e 1. Quem é o teu 1? Quem são os teus 3? Quem são os teus 12? E quem é a multidão? Assim como Jesus, você tem a liberdade de remover pessoas dos 12 e lançar para a multidão, ou pegar as pessoas dos 12 e trazer para os 3 e remanejar pessoas. Tem pessoas que não deveriam estar entre seus 12, mas estão. E tem pessoas que já estão merecendo entrar para os 12, mas estão lá na multidão. A questão não é número, a questão é a filosofia que Jesus usava para relacionamentos. Eu não estou falando de G12, eu não estou falando de teologia de G12, não. Eu estou falando de níveis de relacionamento. Isso, como eu disse, não significa desprezar pessoas, significa escolher melhor. Ame a todos, mas seja criterioso com quem entra no barco da sua história. Se você não for, tempestades vão acontecer. Às vezes, quem trouxe a tempestade, e eu diria que não às vezes, quase sempre. Qual o problema de trazer essas pessoas para perto? Porque essas pessoas vêm na nossa vida, causam tempestades, amigos, colegas que chegam perto, causam tempestades, mas enquanto o fogo está queimando, enquanto o mar está bravo, está todo mundo correndo e tentando solucionar o problema, está todo mundo se virando para ver o que podem fazer para a embarcação não afundar. Nós estamos lidando com as consequências e quem trouxe a tempestade está fazendo o quê? Está no livro de Jonas, é só ler, dormindo. Geralmente quem traz a tempestade dorme enquanto as consequências acontecem. Jonas capítulo 1, no versículo 5. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. Enquanto a Bíblia diz que os navegantes, os marinheiros jogavam cargas ao mar para aliviar a embarcação, para ver se dessa forma eles não morressem. Que cena impressionante. O vento está soprando, as ondas estão batendo, o navio está ameaçado de se despedaçar, homens experientes estão lutando pela própria vida, apavorados, os marinheiros começam a fazer tudo o que podiam fazer, enquanto isso Jonas está dormindo. Mas foi ele que trouxe a tempestade. O problema de um ticket muito baixo é que as pessoas trazem o caos, trazem o medo, a insegurança, fofoca, mentira, maldade, enquanto a nossa mente fica num turbilhão lidando com toda aquela informação, eles vão embora e dormem tranquilamente e a gente está lidando com as consequências do que eles produziram. Há uma dolorosa realidade da vida aqui. Nem sempre quem trouxe o caos para a sua vida sofrerá esse caos contigo. Há pessoas que ferem e dormem. Há pessoas que traem e dormem. Há pessoas que mentem e dormem. Há pessoas que destroem relacionamentos e dormem. Abandonam responsabilidades e dormem. Enquanto isso, quem ficou no barco está tentando sobreviver à tempestade. Por isso a nossa paz não pode e não deve depender de vermos quem nos feriu sofrer as consequências. Se você precisar assistir ao sofrimento de alguém que te causou sofrimento, então as tuas emoções ainda estão na mão dessa pessoa. Ela te controla. Ela te domina. Entregue a justiça a Deus. Jonas descobre, no decorrer do livro, que ele não consegue fugir de Deus pelo mar. Quando perguntaram para Jonas e perceberam que ele estava dormindo e foram lá no porão, acorda, você está maluco, a gente está quase morrendo, você está aí dormindo tranquilo, levanta. Ele levanta meio atordoado, tirando remela dos olhos e o que está acontecendo? Aí o mar está revolto. O temor de Deus cai sobre Jonas. Ele entende que ele é o motivo, ele é a razão. E perguntam para ele, em Jonas, no livro de Jonas, no capítulo 1, versículo 9, quem é você?
Você fez alguma coisa para trazer para a gente essa desgraça? O que está acontecendo contigo? E eu imagino que aqueles marinheiros, acostumados a viajarem juntos por tanto tempo, se conheciam o suficiente. Agora tem um estranho dentro do barco e eles dizem: quem é você? Porque a gente sempre viaja nesse mar e nada nunca acontece. Agora você está com a gente. O negócio aqui está quase matando a gente. Quem é você? O que foi que você fez? E Jonas responde no capítulo 1, versículo 9: eu sou hebreu. Eu sou adorador do Senhor, o Deus dos céus e o Deus que fez o mar. É preciso entrar na cultura da época. Tinha o Deus do plantio, tinha o Deus do amor, tinha o Deus de não sei o que, tinha o Deus do vento, tinha o Deus lá. E Jonas está dizendo, o temor cai sobre ele e diz: eu sou um hebreu e sou servo, adorador do Senhor, o Deus que fez os céus e Deus que fez o mar. Agora ele está se entregando, porque ele está dizendo: meu Deus fez o mar. E agora, com a cabeça daquele tempo, imagine aqueles marinheiros, aqueles marujos dizendo: opa, se ele fez o mar, então é o teu Deus que a gente precisa clamar, porque ele é o Deus do mar. E ele começa a confessar o erro dele. E existe aqui uma ironia maravilhosa nessa declaração. Jonas está fugindo do Deus dos céus e do mar pelo mar. E quando perguntam para ele quem é o Deus dele, ele responde: o Deus que fez o mar. Jonas escolheu justamente o território sobre o qual seu Deus continuava sendo soberano. Você pode tentar fugir para Tarsis, mas Deus é soberano em Tarsis. Você pode tentar fugir pelo mar, mas Deus é soberano no mar. Você pode tentar fugir de Deus pelos céus, mas Deus é soberano nos céus. Você pode tentar fugir de Deus para a Itália, mas Deus é Deus na Itália. Você pode tentar fugir de Deus lá em Nova York, mas Deus é Deus em Nova York. Você pode tentar para New Jersey, mas Deus é Deus em New Jersey. Você pode tentar ir para o Brasil, Deus é Deus no Brasil. Ninguém foge de Deus em lugar nenhum, para lugar nenhum. Você pode fugir de Deus ou tentar fugir de Deus nas profundezas do mar, mas lá Ele também é Deus. Não existe geografia que esteja fora da soberania de Deus. Não existe. Ninguém consegue fugir de Deus. Jonas começa a reconhecer: eu estou dentro de uma tempestade que somente o meu Deus pode resolver. E quando esse temor cai sobre Jonas, ele diz: me lancem no mar, e essa tempestade vai passar, porque eu estou fugindo do Deus do mar, dos céus, da terra e do mar. E agora, como ele diz que o Deus dele era o Deus do mar, a gente vê que, sem perceber, ele está evangelizando dentro do barco, porque aqueles marinheiros que no início do capítulo clamavam seus próprios deuses, agora estão clamando ao Deus de Jonas. Afinal de contas, ele é o Deus do mar. Deus de Jonas, não nos impute o sangue deste homem, porque ele iria morrer, o mar está revolto. Não nos impute o sangue desse homem. Eles tentam resolver o que pode resolver. Diz a Bíblia que eles tentam remar de volta para a terra, para não terem que matar Jonas, lançando ele no mar, mas não dando sucesso. Jogaram Jonas no mar, Jonas caiu no mar, o mar se acalmou. Até na desobediência, Deus começa a revelar quem Ele é. Até na nossa desobediência, Deus revela quem Ele é. O peixe que veio buscar Jonas. E eu disse no início que quando a gente fala de Jonas, a gente tem a imagem de Jonas e um grande peixe, uma baleia, etc. Mas aquele peixe para a gente é um símbolo do castigo de Deus, mas não é. O peixe é um símbolo do amor de Deus, da misericórdia de Deus. Jonas morreria afogado, mas Deus manda um peixe para resgatar. Quantas vezes você achou que iria morrer afogado? Quantas vezes na sua desobediência, quantas vezes na sua rebeldia contra Deus, você achou que ia morrer afogado, mas Deus mandou um peixe que te resgatou. Deus está disposto a fazer a mesma coisa de novo. Jonas estava afundando e Deus estava enviando um grande peixe. Frequentemente contamos essa história como se o peixe fosse uma punição divina, mas é a salvação divina. Sem o peixe, Jonas morreria afogado. Existem providências de Deus que não perecem ou que não parecem misericórdia quando chegam. Existem coisas na sua vida que não está parecendo a misericórdia de Deus, mas é, porque Ele é sempre misericordioso.
Existem situações na sua vida que parecem castigo, mas é misericórdia de Deus. Quando tudo passar, quando o vento abaixar, você vai entender que o que parecia punição era resgate. Algumas coisas nós aprendemos no templo, aqui. Algumas coisas nós aprendemos no porão, como Jonas. Mas tem lições que por causa da dureza do nosso coração, nós só vamos aprender no fundo do mar. No ventre de um peixe. Você pode parar o processo se você obedecer antes que o peixe tenha que vir. Você pode parar o processo antes que você entre num barco fugindo de Deus. Você pode parar o processo como? Obedecendo agora. Obedecendo a Deus. Despertando do sono no porão do navio e obedecendo a Deus. Você para o processo. Talvez Deus não tenha enviado o peixe apenas para salvar Jonas do mar. Como ele estava em desobediência, como ele estava fugindo de Deus, Deus não estava salvando Jonas do mar. Deus estava salvando Jonas de Jonas. Deus estava salvando ele dele mesmo. Deus estava salvando Jonas da sua incredulidade, da sua maldade, da sua arrogância, da sua desobediência. Deus estava salvando Jonas de ser um rebelde contra o próprio Deus. E assim, Deus dá a Jonas uma segunda oportunidade. Jonas, no capítulo 3, no versículo 1, diz: então a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez. Então a palavra de Deus veio a Jonas pela segunda vez. Deus é Deus de outras chances. Você pode dizer, mas pastor, eu já passei por todos esses processos, fugi da vontade de Deus, fugi da presença de Deus, fugi do meu chamado, fugi do meu ministério, fugi da minha missão nessa terra. Eu sou um fugitivo de Deus, eu já entrei no navio para Tarsis, já dormi no porão, já me lançaram no mar, eu estou dormindo dentro do peixe, pastor, eu sou um rebelde. Deus dá a segunda chance. Jonas capítulo 3, versículo 1, então veio a palavra do Senhor a Jonas mais uma vez, pela segunda vez. Eu amo essa expressão, pela segunda vez, porque essa expressão, ela denota o caráter de Deus, pela segunda vez. Jonas está vivo por misericórdia, você está vivo por misericórdia, eu estou vivo por misericórdia, por quê? Porque sempre vai ter uma segunda vez. Jonas falhou, fugiu, desobedeceu, mas Deus fala novamente. O Deus que Jonas não queria que desse uma segunda chance para Nínive, dá para Jonas uma segunda chance. Ele não queria uma segunda chance para Nínive, para a Síria, mas ele aceitou de bom grado a segunda chance para ele. Isso começa a revelar a hipocrisia do ser humano. Nós queremos segunda chance para nós, mas não queremos segunda chance para os outros. Aqui começa a aparecer a grande contradição do livro. Jonas aceita a misericórdia quando é ele quem está se afogando, mas ele rejeita a misericórdia quando a misericórdia é para os ninivitas. É muito fácil acreditar em um Deus de segunda chance quando essa segunda chance é nossa. Jonas, vá e pregue contra ela. Vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu já te dei. Está em Jonas capítulo 3, versículo 2, quando Deus manda de novo, vai e prega. Deus não mudou a missão para tornar a missão mais confortável, a missão continua a mesma. É a segunda oportunidade, mas continua sendo Nínive. Aquilo que Deus traçou para você fazer não vai mudar. Não adianta você fugir. Isso me faz lembrar daquele sofrimento que você passou na sua infância. A sua mãe com aquela vara de goiaba, aquela vara de café, te mandando fazer alguma coisa, você desobedecendo. Não adianta. Você vai ter que fazer o que mamãe mandou, o que seu pai mandou. Não vai mudar.
Deus não vai mudar de propósito na tua vida, Deus não vai mudar a tua missão, Deus não vai mudar o teu destino, Deus não vai mudar o motivo pelo qual você está aqui. Para de teimar com Deus. Nínive é o teu destino, e se Nínive é o teu destino, você vai pregar em Nínive. Fugindo você ou não, você vai pregar em Nínive. Nós precisamos ser inteligentes e economizar sofrimento. Faça a vontade de Deus, porque Deus não vai mudar a tua missão. Jonas entra em Nínive, ele obedece. O texto diz que Nínive era uma cidade muito grande e precisava de 3 dias para percorrer Nínive inteira. 3 dias. Porém, em Jonas, no capítulo 3, versículo 4, diz assim: Jonas entrou na cidade e a percorreu durante 1 dia, proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Agora você pensa o medo de Jonas. Era para percorrer em 3 dias, normalmente, caminhando normalmente seria 3 dias. Jonas deve ter entrado igual um tiro, correndo igual um desesperado, correndo com medo de ser pego, correndo com medo de ser morto. E ele entra na cidade, talvez gritando: Deus vai destruir Nínive em 40 dias, Deus vai destruir, correndo, Deus vai destruir em 40 dias, Deus vai destruir em 40 dias. Ele fez a cidade, ao invés de 3 dias, em 1 dia só, correndo. Deus vai destruir, olha, a justiça de Deus chega em 40 dias, se você se arrepender, Deus vai matar todo mundo. 40 dias, olha, Deus vai matar, corre, correndo. Aquela pessoa que só vai fazer a missão. Não importa se é feita com qualidade, tem que fazer, eu faço. Era para ser 3 dias, fez em 1. O medo de morrer, o medo de ser... A Bíblia não diz, mas eu estou tentando imaginar por que alguém faz em 1 dia a missão de 3 dias. Correndo, já sem fôlego. 40 dias Deus vai matar todo mundo, se arrependa. 40 dias Deus vai matar todo mundo, se arrependa. 40 dias, correndo. Em 1 dia ele faz e sai da cidade, pronto, acabei. Senhor, era para pregar contra Nínive? Eu preguei. Era para falar? Eu falei. Fui em cada canto da cidade, preguei. Agora eu vou subir aqui, sentar e ver o show acontecer. Aquele show pirotécnico, aquele negócio tipo, parece fogos de artifício, fogo caindo do céu, meteoro e pá, vai ser uma coisa cinematográfica. Hollywood diante dos meus olhos. Vão ver Deus destruir Nínive, porque era isso que ele queria desde o início. Por isso eu disse que é o dilema de Jonas, quando o coração humano compete com o coração de Deus. Deus não queria destruir Nínive, Deus queria o arrependimento dela. Jonas não queria o arrependimento de Nínive, Jonas queria a destruição de Nínive. O profeta queria a destruição, Deus queria o arrependimento. A Bíblia não afirma que Jonas correu por medo, mas eu acredito que todos nós concordamos que foi. Eu tenho certeza que foi. Um israelita dentro de Nínive, pregando contra Nínive. Talvez olhando para os lados, talvez imaginando qual seria a reação, talvez imaginando o que Deus iria fazer. É para pregar, eu prego, é para falar, eu falo de qualquer jeito, pelo menos eu saio da cidade e digo: Senhor, era para falar, falei. Isso me faz lembrar alguns profetas que recebem uma mensagem do Senhor, são completamente grosseiros, são completamente ásperos, é para falar, eu falei. Pastores que sobem no púlpito para machucar pessoas, para apontar dedo e para machucar relacionamentos, é para falar, eu falei. Não, é para falar com o coração de Deus. É para pregar com o coração de Deus, porque Ele tem dado a nós segunda chance. Podemos imaginar Jonas caminhando pelas ruas. Mais 40 dias e Nínive será destruída. Mais 40 dias e Nínive será destruída. Então acontece algo que talvez nem Jonas esperasse que acontecesse, mas temia. Jonas capítulo 3, versículo 5. Os ninivitas creram em Deus. Esse era o medo dele desde o início.
Esse era o medo de Jonas desde o início. E se eles escutarem, se arrependerem, Deus vai perdoar, então eu não vou pregar. Jonas se torna aqui o mais bem-sucedido profeta da Bíblia. Presta atenção no que eu estou dizendo. Jonas se torna aqui o mais bem-sucedido profeta da Bíblia. Nenhum outro profeta da Bíblia teve 100% de assertividade na sua missão. Nenhum outro profeta na Bíblia conseguiu 100% de resultado naquilo que recebeu como missão de Deus. Jonas Batista pregou, alguns acreditaram, outros não. Jeremias pregava, alguns acreditavam, outros não. Abacuque pregava, a maioria não acreditou. Até mesmo Jesus pregava a palavra, mas escribas e fariseus diziam que ele era guiado por demônios e por Beelzebu. Eu não estou dizendo que Jonas está acima de Jesus. O que eu estou dizendo é que ele recebeu a graça de Deus de ser o profeta mais bem sucedido da Bíblia. 100% da sua missão foi cumprida. 100% da sua mensagem foi ouvida. O rei desce do seu trono. O rei da Síria, gente. Olha o contexto, olha o que a gente falou sobre a Síria. O rei desce do seu trono, veste-se de roupa de saco e se arrepende diante de Deus. O povo se arrepende diante de Deus. Foi conclamado jejum, foi conclamado perdão, a cidade inteira se arrepende. Jonas se torna o profeta mais bem-sucedido da história bíblica. Porém, o seu coração, que competia contra o coração de Deus, cegou o seu entendimento. A sua arrogância, a sua prepotência, o seu sentimento de vingança, o seu sentimento de ódio, fez ele não perceber que de toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ele foi o profeta mais bem-sucedido. Em Jonas, no capítulo 3, versículo 8 diz: cada um se converta da sua má conduta e da violência que há em suas mãos, e a cidade violenta abandona a sua violência. Do maior ao menor, a cidade responde à mensagem de Jonas. Em linguagem homilética, vamos dizer assim, podemos dizer que Jonas acaba de se tornar o pregador mais bem-sucedido de todos os tempos. Nem antes e nem depois dele houve alguém igual. Billy Graham pregava e o estádio inteiro vinha abaixo aceitando Jesus, mas tinha gente fora do estádio que continuou em suas impiedades. Paulo pregava e cidades ouviam a sua palavra, mas lá no Areópago uns acreditaram, outros não acreditaram e outros zombaram. Jonas alcançou 100%. Imagine Jonas voltando para Israel. Como foi lá em Nínive? E ele respondesse: a cidade se arrependeu inteira, 100%. Mas existe um problema. Jonas enxergava a ameaça que a cidade oferecia. Deus enxergava o arrependimento da cidade. O desejo por justiça fez Jonas não enxergar o milagre que a sua pregação gerou. O medo e o ressentimento cegaram os olhos de Jonas de certa forma que ele não enxergava o que Deus estava fazendo diante dos seus olhos. Aqui está uma das tragédias da vida, então. É possível estar vivendo, e aqui pode estar acontecendo na tua vida. É possível você estar vivendo um grande sucesso segundo os parâmetros de Deus e considerar esse sucesso um fracasso, porque não tem acontecido da forma que você queria. A Calvary Português pode ser um grande sucesso diante de Deus. Por quê? Porque tem pregado a palavra.
porque tem ensinado a palavra, porque com honestidade tem pregado a palavra de Deus, sem subterfúgios de visual, de música bem pensada, de frase de efeito, sem subterfúgios nenhum, somente a palavra de Deus. Nós podemos ser, e acredito que somos um grande sucesso diante dos olhos de Deus, mas muitos podem considerar que não é. Por quê? Porque não temos 1000 pessoas. Você pode estar vivendo um sucesso, porque todo dia de manhã ao acordar você ora e busca a presença de Deus, porque você lê a Bíblia todo dia, porque a sua mente pensa em Deus o dia inteiro. Você pode estar vivendo um sucesso segundo os parâmetros de Deus e achando que você é um fracasso. Por quê? Porque não tem o carro que você quer, porque não mora na casa que você quer, porque na conta bancária não tem os milhões que você gostaria de ter. Deus pode estar te considerando um sucesso, enquanto você se considera um fracasso. Deus mudou Nínive, mas ele ainda precisava mudar Jonas. Deus viu o que eles fizeram, Jonas 3,10, e como abandonaram os seus maus caminhos. Então Deus se arrependeu e não os destruiu como havia ameaçado. Mas Jonas ficou bravo. Jonas queria a destruição, Deus queria o arrependimento. Deveria terminar aqui. O livro de Jonas deveria ter 3 capítulos somente. Deus manda ele ir, ele meio que rejeita, ele foge, Deus o resgata, ele vai e prega, a cidade se arrepende, acabou, termina bem. Terminaria no capítulo 3, mas por causa da dureza do coração de Jonas, ainda tem o capítulo 4. Ainda tem o capítulo 4. Deveria terminar aqui, o profeta pregou, o povo ouviu, a cidade se arrependeu, Deus teve misericórdia, fim. Acabou o livro. Mas o livro de Jonas tem um próximo capítulo, por quê? Porque Deus fez o seu trabalho em Nínive, mas ainda precisava trabalhar em Jonas. Capítulo 4, no versículo 1. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com o arrependimento de Nínive e se enfureceu. Que paradoxo. No capítulo 2, Jonas está feliz porque Deus não o matou e o resgatou com um peixe e o lançou lá na areia. Ele ficou feliz com isso, mas agora ele se irrita. No capítulo 4, porque Deus não matou os ninivitas. Jonas gosta da misericórdia vertical. Deus para mim. Jonas detesta a misericórdia horizontal. Deus para os meus irmãos. Esse talvez seja o verdadeiro dilema de Jonas. Queremos misericórdia para os outros. Queremos misericórdia para os nossos erros e justiça para os erros dos outros. Quero misericórdia para mim e justiça para vocês. Nos meus erros eu quero misericórdia, nos seus erros eu quero justiça. Essa era a filosofia de Jonas. Quando eu erro, Deus conhece o meu coração. Quando você erra, você precisa pagar pelo que você fez. Quando eu caio, todos merecem uma segunda chance. Quando você cai, está colhendo aquilo que você plantou. Quando Deus me restaura, que Deus maravilhoso. Quando Deus restaura você, será que se arrependeu de verdade? Existe um Jonas dentro de cada um de nós. Não adianta a gente ser hipócrita e fingir que não. Existe um Jonas dentro de cada um de nós, porque nós não queremos para os outros aquilo que queremos de Deus para nós. Nós queremos para nós um Deus 100% amor, mas nós não queremos um Deus 100% amor para os outros. O coração de Jonas estava em conflito com o coração de Deus. Jonas sai da cidade, faz para si um abrigo, senta-se e espera a destruição. Jonas, no capítulo 4, versículo 5, diz: Jonas saiu e se sentou no lugar a leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade de Nínive.
Eu consigo imaginar Jonas olhando para Nínive, esperando, quem sabe, cair um meteoro naquela cidade, fogo cair do céu. Quem sabe Deus ainda faça alguma coisa. Vamos esperar para ver o que vai acontecer, talvez fogo, talvez destruição, talvez um terremoto, talvez o chão se abre, engole todo mundo, não sei. Vamos aqui esperar para ver qual vai ser o fantástico fim dessa cidade. Enquanto Jonas esperava a destruição, Deus celebrava o arrependimento da cidade. E aqui encontramos dois corações. O coração de Jonas, eles merecem. O coração de Deus, eles se arrependeram. Jonas pensava, faça justiça a Deus, e Deus pensava, eu decidi mostrar misericórdia. Jonas pensava, olhe o que eles fizeram, e Deus olhava e dizia, olha o que eles estão fazendo agora. Dois corações, dois conflitos, um dilema de Jonas, o coração de Jonas e o coração de Deus, que não estavam alinhados. Um queria destruição, outro celebrava o arrependimento. E o que acontece quando o coração de um homem de Deus começa a competir com o coração do próprio Deus? Todos nós somos homens e mulheres de Deus, mas o que acontece quando o meu coração começa a competir com o coração de Deus? O perigo que pode ser a justiça própria. Isaías capítulo 54, no versículo 6 diz, todos nós somos como impuro, e todos os nossos atos de justiça são como trapo de imundície diante de Deus. A justiça não nos pertence porque nós não temos moral para falar de justiça. Nós não temos moral de falar sobre justiça, porque todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus. A nossa justiça para Deus é como trapo de imundície. Precisamos entender isso corretamente. Isaías não está dizendo que justiça, santidade ou boas obras não têm valor. Ele está destruindo a ilusão de que nossa própria justiça pode nos colocar em uma posição de superioridade em relação a outras pessoas. Somos seres alcançados pela graça de Deus, tentando decidir quem merece essa graça a partir de agora. Somos seres que quiseram e pediram e receberam a graça de Deus, mas agora que recebemos a graça, começamos a querer decidir quem vai merecer essa graça daqui para frente. Ele não. Ele não. Ele não pode. Ele eu acho que pode. Mas esse aqui foi longe demais. Aquele lá está mais ou menos. Nós não temos o direito de decidir a quem Deus vai estender a sua graça. Deus estende a sua graça a todos. O cristianismo não nos coloca acima de pecadores. O cristianismo nos transforma em pecadores perdoados. Apesar de perdoados, continuamos a ser pecadores. Nós não somos melhores, somos alcançados. Não somos superiores, somos redimidos. Nós não somos o dono da mesa, nós fomos convidados a sentar na mesa. Você não pode sentar nessa mesa aqui, essa mesa aqui é só de santo. Você não pode sentar nessa mesa aqui, essa mesa aqui é só de gente cheia do Espírito Santo. Mas a mesa nem nos pertence. A mesa pertence a Deus. Ele nos convidou a sentar nessa mesa, e senta nessa mesa quem Ele quiser sentar. Mas a linhagem de Jesus tem que ser perfeita. Mas Ele falou para Raabe, vem e senta nessa mesa. Raabe era uma prostituta. Ele falou, vem e senta na mesa da linhagem do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Quem sou eu para decidir quem senta na mesa que Deus mandou sentar? E qual dos dois corações, partindo para o fim, qual dos dois corações está dentro de nós então? Talvez o maior milagre registrado no livro de Jonas não seja um peixe engolindo um homem. Coisa que teólogos e cristãos tentam entender o tempo todo, mas eu não estou preocupado em entender se um peixe pode ou não pode engolir um ser humano e como ele sobreviveu lá dentro. Gente, milagre não se explica. Milagre se vive.
Eu também não sei te explicar como que em 2010 e 2011 eu fui parar num hospital, numa UTI de hospital com câncer e o câncer simplesmente desapareceu. Você quer que eu te explique como que o câncer na minha vida desapareceu? Eu não sei te explicar isso. Eu também não sei te explicar como que Deus levantou a Priscila de uma cadeira de rodas com 16 anos de idade. Não sei te explicar. Eu não sei te explicar como meu filho mais velho, que nasceu de 32 semanas, não tem problemas pulmonar. Eu não sei te explicar. Eu não sei te explicar porque o meu menino mais novo, o médico disse que tinha síndrome de Down e nasceu perfeito. Eu não sei te explicar. Eu só sei que milagre se vive. Milagre não se explica. Como que um peixe engole um homem, ele fica vivo lá dentro? Não é meu problema entender os milagres de Deus, e eu não posso te explicar os milagres de Deus, só sei que aconteceu. Porém, tira os seus olhos agora de Jonas dentro de um peixe. Não tente entender isso, porque esse não é o maior milagre do livro de Jonas. Existe um milagre ainda maior nesse livro, uma cidade extremamente corrupta, extremamente sanguinária, uma cidade extremamente pecadora, ouviu a palavra de Deus e se arrependeu. Esse é o maior milagre do livro de Jonas. Mas Jonas ainda estava sentado do lado de fora, para ver essa cidade sendo destruída. Tem gente que passa pela nossa história, nos conheceu quando Deus não havia nos alcançado, e está sentado esperando a nossa destruição, quando Deus já perdoou e já projetou você para a vontade dele. É possível estar perto de um grande mover de Deus, como Jonas estava. É possível estar perto desse grande mover e não gostar do mover de Deus. É possível estar perto de um grande milagre e não gostar do milagre. Por quê? Porque não está sendo a forma que eu queria que fosse. É possível Deus estar restaurando alguém e nós queremos para esse alguém punição. É possível Deus estar levantando alguém e nós continuarmos lembrando ainda do tempo da sua queda. É possível Deus estar perdoando e nós continuarmos acusando. É possível Deus estar dando outra oportunidade e nós continuarmos dizendo, mas ele não merece. Cuidado, porque nesse momento talvez não estejamos defendendo o coração de Deus, talvez estejamos competindo contra o coração do Pai. Jonas queria decidir quem merecia misericórdia, mas a misericórdia não é um salário para que se mereça. Se fosse recebida, deixaria de ser graça, deixaria de ser misericórdia. Agora pense na sua Nínive. Pense na sua Nínive. Talvez Nínive na tua vida tenha um nome. Talvez seja alguém que feriu você. Talvez seja alguém que traiu a sua confiança. Talvez seja alguém cuja queda secretamente você gostaria até de assistir. Seja sincero. Pode ser que exista alguma pessoa na tua história que você gostaria de ver ele se quebrando ou ela se quebrando todinha e você sentado do lado de fora, só vendo a pessoa sendo completamente destruída, amassada por Deus como um barro na mão do olheiro. Talvez tenha alguém na tua história, talvez tenha alguém no teu passado, talvez tenha alguém lá que estudou com você, que te fez tanto mal, alguém que foi teu vizinho, alguém na tua história que você gostaria que fosse destruído por Deus. Mas se amanhã Deus restaurasse essa pessoa completamente, você conseguiria celebrar a restauração dessa pessoa que tanto te fez mal? Eu estou te falando, existe um Nínive dentro de nós. Existe um Jonas dentro de nós. E se amanhã Deus abençoasse quem te feriu, você conseguiria adorar a Deus? Se Deus perdoasse quem você queria ver punido, o seu coração continuaria concordando com o coração do Pai. O teste da graça não acontece apenas quando precisamos recebê-la. O teste da graça também acontece quando Deus decide entregá-la a alguém que nós acreditávamos que não era merecedor. Existe no livro de Jonas uma última ironia para a gente terminar. Jonas queria que Nínive recebesse aquilo que Nínive merecia.
Mas se Deus tivesse dado a Jonas o que ele merecia, aonde ele estaria? Talvez você quer que algumas pessoas recebam o que elas de fato merecem, mas se Deus tivesse dado para você o que você merece, aonde você estaria? Foi a graça quando Deus nos encontrou. Foi a graça quando Deus nos perdoou. Foi a graça quando Deus nos levantou. Foi a graça quando Deus nos deu outra oportunidade. Foi a graça quando Deus fala conosco pela segunda vez. Foi a graça. Então nós não podemos receber a graça de joelhos e depois nos levantar apontando o dedo para quem também precisa dela. Hoje Deus não está nos perguntando apenas: você obedece ou obedecerá como Jonas e finalmente vai fazer a minha vontade? Talvez a pergunta seja ainda mais profunda: o seu coração se parece com o coração de Deus? Ou você está competindo contra o coração dele? Nós podemos pregar a mensagem certa e carregar um coração errado. Nós podemos conhecer a Bíblia e carregar um coração errado. Nós podemos conhecer os atributos de Deus e carregar um coração errado. Podemos ser usados por Deus e carregar um coração errado. Nós podemos profetizar e carregar um coração errado. Nós podemos ser usados por Deus e ainda assim carregar um coração errado. Jonas chegou a Nínive, mas o coração de Deus ainda precisava chegar a Jonas. Você pode fechar os seus olhos, por gentileza? Antes de terminarmos essa mensagem, então, eu gostaria de pedir que você olhe para a sua Nínive. Olhe para dentro de você. Que o Senhor retire de cada um de nós toda a arrogância, toda a futilidade, todo o sentimento de superioridade, toda justiça própria. Retire o prazer secreto em ver os nossos inimigos serem destruídos por Deus. Retire a dificuldade em celebrar a restauração daqueles que caíram. Retire de nós tudo aquilo que traz ao nosso coração a arrogância de querer competir com o coração de Deus. Porque no final das contas, o maior perigo não é existir uma Nínive dentro de nós. O maior perigo é existir um Jonas dentro de nós. Jonas chegou a Nínive, mas o coração de Deus ainda precisava chegar a Jonas. Existem áreas que Deus ainda precisa trabalhar, porque Jonas realizou a missão que Deus lhe deu, mas o Deus dessa missão ainda precisava realizar muita coisa no coração de Jonas. Esse é o dilema de Jonas. Mas o dilema de Jonas não terminou em Jonas. O dilema de Jonas continua acontecendo hoje. Nós achamos que somos muito merecedores da graça de Deus, mas não queremos a graça de Deus para outras pessoas. O dilema de Jonas acontece até hoje em mim. O dilema de Jonas acontece até hoje em você. Mas eu te convido a parar de competir com o coração de Deus e se alinhar com o coração de Deus hoje. Como? Pare de fugir do teu chamado. Pare de fugir do que Deus te mandou fazer. E se alegre com que Deus se alegra. E se entristeça com que Deus se entristeça. Em o nome de Jesus. Você pode fechar os seus olhos, Senhor Jesus. Pai querido e Deus amado, nós te louvamos, Senhor, pela tua palavra. Por algum motivo, Senhor meu Deus, ó Pai, o livro de Jonas não registra outros momentos da vida de Jonas, mas registra essa passagem, registra esse momento onde Jonas compete com o teu coração, onde Jonas desalinha a sua missão, onde Jonas foge da tua vontade, foge da missão, mas é alcançado pela tua misericórdia. O Jonas que fica triste porque a planta, a árvore que ele plantou, a sombra que ele tinha agora secou,
Teve dó de uma árvore, de uma planta, mas não teve dó de seres humanos. Te peço, ó Pai, que a mesma empatia que há no teu coração comece a agir no nosso coração. Que nós possamos, ó Pai, pensar como o Senhor pensa, amar como o Senhor ama e agir como o Senhor age. Senhor, que o dilema de Jonas não seja uma realidade no nosso coração, que nós possamos cumprir toda a tua vontade com o coração alinhado com o teu, e que o livro de Jonas seja a partir de hoje, meu Deus, sempre lembrado como uma lição verdadeira de que nós podemos sim ser enganados por um falso sentimento de justiça, por um falso sentimento de santidade, por um falso sentimento de superioridade, achando que Nínive merece destruição e nós merecemos uma segunda chance. Que nós possamos, Senhor meu Deus, parar de fugir do Senhor, que nós possamos, ó Pai, parar de fugir da nossa missão e que o resultado da nossa missão seja alinhado com a tua vontade, não com o nosso querer. Nos usa para a honra e glória do teu nome, de acordo com a tua vontade, e resolve esse dilema do nosso coração, que quer aquilo muitas vezes que o Senhor não quer, que deseja aquilo que o Senhor não deseja. Abençoa cada um de nós, com um coração puro e alinhado contigo, em o nome santo de Jesus. Amém!